Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ângelo Dai, muito feliz de estar aqui gravando essa primeira aula do meu canal no YouTube, Carbados. A gente vai revitalizar o canal, ele já tem um ano que ele está no YouTube, mas estava meio esquecido, tinha deixado um pouco de lado, tinha migrado ele para o podcast, mas agora ele vai ser os dois, né? Eu vou pegar o áudio e jogar lá no podcast para vocês ouvirem nas melhores plataformas, e a gente vai ter também esse visual com mais um sentido de mais aula mesmo, vou trazer essa didática com slides, artigos, e também pretendo colocar receitas, né? Hoje fiz um post bem interessante de uma receita de um suco para melhorar o VO2, pretendo trazer ele para vocês aqui no canal também, e vamos dar essa sequência com informações bem interativas, mas sempre levando a ciência como a margem que vai nos guiar por aqui, né? Nunca vou estar falando coisas do que eu acho, do que eu vejo nos meus treinos, do que eu acho, assim, claro que a minha experiência, vivência clínica dos meus pacientes eu vou trazer para vocês, mas nunca sem um embasamento científico, sem um dado, assim, né, que a gente possa se realmente se guiar, para a gente não ficar trazendo mais do mesmo, ou eu acho, ou eu, né, funciona comigo, aqueles estudos de um ano só, que eu não sou muito fã, né? Então, e esse assunto sempre foi um tema que me prendeu bastante pelo fato de eu ver essa mudança na performance das pessoas, né? Performance esportiva sempre foi o que chamou muito a minha atenção. E formei em nutrição, comecei a trabalhar muito com crossfit ali voltado também para essa performance. Claro, a gente faz muito emagrecimento no início e até hoje faço bastante, porém a performance sempre foi que me encheu os olhos, sempre me fez estudar, sempre me fez buscar mais, né? Tanto que eu fiz cursos fora, hoje eu sou membro e também licenciado pelo American College, né? Fiz uma mentoria com a Ask Jack and Drup, o cara que eu sempre li artigos, procuro muito a Louise Bucker, vocês vão ver muito de estudos dela nos meus relatos. Então, fui buscando esse meio, né, onde se encontrar, onde se falava mais de realmente de performance. E o nome do canal, né, do podcast surgiu até numa dessas discussões no meio do meu grupo de triatlo. Começaram a falar, não, que a gordura é isso, eu estou tomando azeite, né, paraná, e eu defendendo sempre o carboidrato como performance, né? E chegamos a essa conclusão ali, né, eu vou lançar um canal para a gente falar realmente de energia, de como que o mecanismo, né, de melhora realmente de energia, não só um número, sabe? Porque a gente fica muito focado em números, se a gente olhar só para números, a gente vai olhar ali 9 gramas, 9 calorias em 1 grama de gordura, 4 calorias em 1 grama de carboidrato, e, né, numa fisiologia de boteco aí, a gente pode bater o martelo ali que, poxa, gordura é melhor. Mas será que realmente é assim? Será que os estudos mostram que a gordura ela é mais utilizável como fonte energética? Será que ela passa bem pelo processo de performance? Será que ela forma ATP, que é nosso combustível que tem que ser usado? Né? E esses números, por exemplo, que eu estou trazendo para vocês, é o que faz a gente estudar mais isso, porque, às vezes, essas pessoas que estão batendo esses recordes estão num posicionamento correto, né? Encaminhando realmente para melhor performance. E essas pessoas estão muito focadas no uso do carboidrato e cada vez mais, né, para poder treinar mais e ficar realmente mais eficiente no seu exercício. Só que isso nem sempre foi assim, né? Eu fiz uma breve pesquisa histórica. Eu pensei em voltar lá no tempo da Grécia, né, dos romanos, onde se eu pulava era melhor comer carne de cabra, porque na carne de cabra poderia ter ali mais coisas para melhorar o pulo, já que a cabra pulava bem, né? Então tinha um pouco dessas teorias e isso foi perpetuando com o tempo, foi se evoluindo até chegar à pesquisa de verdade, né? Quando a gente tem ali o laboratório funcionando junto com o campo, e isso começou a melhorar, né? A gente teve ali cientistas né, aplicando aquele estudo na prática de campo. Então, isso começou essa evolução e chegamos a esses recordes absurdos hoje de um ser humano ser capaz de fazer um Ironman abaixo de 7 horas e uma mulher abaixo de 8 horas, né, como foi aí o Christian Blumenfeld e a Cat Matthews, que conseguiram essa proeza, né? Claro que foi no circuito fechado, onde podia pegar vácuo de bicicleta, isso numa prova oficial ainda está um pouco distante, porém está aí o feito, né? Mais ou menos como
a maratona sub-2 do Eliud Kipchoge também. Então, a gente já tem esses números, ainda não em provas oficiais, porém já um ser humano conseguiu fazer esse tempo e viu que é possível. Quem sabe em breve chegaremos lá. Só que isso nem sempre foi assim, né? E se a gente dá uma pesquisada, o primeiro Ironman, né, não muito distante, em 1978, né, esse aqui foi o Dave, ele chegou em terceiro lugar, ele era um mariner, né, ele nadou sem traje nenhum, de sunga, os seus 3,8 km, pedalou nessa Caloi 10 emprestada de um amigo, com certeza não estava no fit dele, deve ter ajustado ali o selim na hora e partido para o pedal, cortou uma calça jeans ali na hora, né? Também não tinha seu macaquinho, uma roupa especial de ciclismo, fez um short, botou um tênis e partiu para o pedal. E depois completou, né, sua maratona ali de tênis, sem nenhum amortecimento, né, bem queixo duro ali, sem nenhuma placa de carbono, sem nada de tecnologia. E lá em 1978 ele terminou em 13 horas e 58 minutos, quase 14 horas, né? Se a gente parar para pensar hoje, para o 6,44 do Blumenfeld, quanto isso evoluiu, né? E será que realmente foram só os equipamentos que evoluíram, foi só a tecnologia que evoluiu, ou a nutrição também evoluiu junto disso? Quanto que a nutrição melhorou para a gente chegar aqui? Então, essa aula é um pouco visada sobre isso. Vou falar também sobre um pouco da tecnologia que melhorou a nutrição, porque hoje você, com mais parâmetros, você consegue, né, ter uma noção melhor de como alimentar o seu atleta. E, para começar, esse ciclista aí é um cara sinistro, mega profissional, brincadeira, sou eu, na prova do Iron Cruz, uma excelente prova, aconselho a todos vocês fazer aqui do estado. Gabi aí, a organizadora, nossa, sensacional, realmente uma prova que vale a pena fazer. Então, nesse primeiro momento, eu quero definir, né, o que é performance, que é o nosso tema principal, né, melhorar a performance. E a performance esportiva nada mais é quando você, uma pessoa, um indivíduo, quer melhorar o seu desempenho, né? Hoje você correu uma maratona em 4 horas, amanhã você quer correr ela em 3 horas e meia, depois você quer ir para o sub-3, depois você quer fazer o 2 baixo, né? Que é o tão maga da performance aí que todo mundo ganha. O Eliud Kipchoge em provas tradicionais, oficiais, ele já meteu um 2:1, 30 e pouco, né? Então, são esses números hoje, os brasileiros estão chegando aí abaixo de 2:10, então bem interessante esses melhores desempenhos. Mas, eu faço a minha maratona em 4 horas e quero melhor para 3 horas e meia. Eu também tenho que pensar em performance? Claro, né? Se um suplemento, se uma nutrição consegue ajudar um atleta de ponta que tem pouquíssimo a melhorar, imagina você que tem um mundo ainda a melhorar. Então, com certeza, você tem muito mais coisa para ajustar e melhorar do que esse atleta de ponta, né? Então, essa é a definição mais breve de performance que eu achei para trazer para vocês. E o grande segredo da performance, quem quer buscar performance, é também não buscar o oposto, né, que seria quebrar. Quem faz o treino de endurance conhece bem esse termo, né, quebrar na solda, bater no muro, né, tem alguns quilômetros em provas que são bem característicos, né, o 35º, 38º ali numa maratona, do Ironman, uma própria maratona ali pelo 35º quilômetro, então tem numa meia maratona, o 18º, então tem muitos esses fatos de quebrar. E o que seria quebrar? É realmente o seu corpo não conseguir mais conceber a energia, o substrato bruto que ele tem, né, proteína, gordura e carboidrato, e transformar isso em ATP, que seria a sua energia, né? O seu tanque esvazia, você não tem nada ali para usar que te mova, então você acaba, como nossa amiga Julie Morse ali em 82, né, não tendo forças para nem ficar em pé. Só a cena emblemática do Iron do Havaí, né, que até teve uma cena parecida com essa esse ano também de um atleta que na beira ali de subir o pórtico também despencou e passou um sofrimento muito grande, até que um outro atleta deu uma ajudinha, passou a rede, voltou, deu uma ajudada nela e ela conseguiu sim complementar, né? Mas como evitar isso? Como não quebrar, né? Então, se a gente para pensar de uma forma bem lógica e básica, que energia a gente tem no corpo? A gente consegue usar gordura, carboidrato
e proteínas como fonte de energia. As proteínas né, cada vez menos, ali 1, 2%, então nós vamos deixar ela até um pouco de lado agora e vamos falar das nossas principais fontes de energia, que é o carboidrato e a gordura. Se eu paro pensar o que eu consigo armazenar de carboidrato dentro do meu corpo, eu teria um certo limite, né? Eu tenho uma quantidade ali de glicogênio hepático e glicogênio muscular. Então, se eu fizer uma conta rápida disso, eu consigo armazenar ali de 2.000 a 3.000 calorias. Com essas calorias de estoque, eu não conseguiria completar uma maratona, muito menos um Ironman. Então, lógico que a primeira coisa é se pensar, poxa, mas eu tenho gordura. Em cada 1 grama de gordura, eu tenho 9 calorias. E eu tenho muito mais gordura armazenada no meu corpo do que carboidrato. Eu consigo armazenar muito mais gordura. Né? Se eu pensar em uma pessoa com pouco tecido adiposo, 3,5 kg, eu já teria ali 36.000 calorias para usar. Né? Se eu pensar numa pessoa já um pouco mais obesa, 25 quilos de gordura, eu teria ali 230.000 calorias para usar. Então, eu conseguiria fazer uma prova do Iapoque ao Chuí sem quebrar usando essa energia. Mas será que isso é possível? A gente viu ali a foto da Julie Moore no slide anterior, quebrada. E se a gente olhar para ela, ela tem um pouquinho de gordura. Então, por que ela não conseguiu usar aquela gordura? Que momento esse processo quebrou? Né? A que horas ele parou de acontecer dentro do nosso corpo? Então, entender um pouco disso é fundamental também para a gente conseguir entender como alimentar esse corpo para ele poder render na melhor performance possível. E trazendo um pouco mais de história, né, como isso foi evoluindo, já bem antes aí do primeiro Havaí, esse nadador, né, o capitão Matthew Webb, ele foi fazer a travessia do Canal da Mancha, e foi um dos primeiros relatos que a gente tem de alimentação intraprova, das pessoas pensando em alimento como uma melhoria de performance para um atleta, né? Ele usou ali água, né, cevada, óleo de fio de bacalhau, caldo de carne. A gente sabe que algumas coisas aí podem ter ajudado, outras até atrapalhado, porém era o início ali desse primórdio, né, da onde surgiu toda essa história. E assim começaram assim, os primeiros estudos, como eu falei com vocês, da ciência começar a chegar ao campo. Ou o campo ia ao laboratório, né? No caso, a gente vê os dois modos aí, de forma ainda bem precária, né? Eu diria, no início ali, esses exames de VO2 que a gente tem hoje, até portáteis, né? Hoje a gente tem um K2 que você coloca uma maquininha nas costas e ele faz esse exame para você, mas no início isso era bem trabalhoso, mas começaram a sair alguns relatos desde ali da 1920, 1921, que a gente tem os primeiros estudos nesse sentido. Né? E o que esses estudos começaram a perceber? Que existiam zonas de treino. Zonas de treino, sim, limiares, onde eu uso mais um tipo de energia em uma certa intensidade e outro tipo de substrato como energia em outra intensidade. E eu tenho até um ponto de crossover disso aí, que é na hora desse cruzamento, onde eu passo a ser mais utilizar o carboidrato do que a gordura, é que a gente tem ali, a gente conhece muito como o primeiro limiar, né, que a gente vê muito também nas aulas de spin por aí, que fica ali entre o Z1 e o Z2, né? O Z2 seria esse momento de troca ali, onde eu vou colocar o carboidrato como principal momento, como principal substrato energético, a gordura ainda sendo usada, mas cada vez que essa intensidade é aumentada, menos eu consigo usar gordura e começa a ficar exclusivo do carboidrato, até chegar a um ponto, né, de chegar que realmente eu não consigo, eu vou ter que usar 100% de carboidrato, porque a gente sabe também que o carboidrato ele consegue atuar nessas duas zonas, tanto aeróbico como anaeróbico, né, essa é uma grande vantagem também do carboidrato, e eu preciso também de menos oxigênio para transformar esse carboidrato em energia, então isso acaba sendo vantajoso, por isso que o corpo acaba preferindo o carboidrato. E quando eu seco esse estoque e estou em alta intensidade, é a hora que sofre o que aconteceu com a Dilibor, você quebra, porque você não tem energia lá, porque a gente sabe que os estoques são pequenos, e eu não consigo usar a gordura como fonte de energia. Então você vai ter que se recuperar até voltar a um patamar que seu corpo consiga fazer isso de novo. Né? E hoje os exames estão bem modernos, por exemplo, é um crossover meu, um tempo atrás, num período de base, e a gente vai descobrindo ali em que zona treinar, que momento treinar, e a gente sabe que hoje os treinos estão muito efetivos para você melhorar esse CO2, cada vez você empurrar essa barra mais para a direita seria mais eficiente para o exercício aeróbico. Bem, quando a gente começa a pensar nessas zonas,
é bem simples, né? Eu tenho 3 zonas. Moderado, pesado e severo, isso vem, né, lá de fora. Aqui a gente vê moderado, médio e pesado, muitas vezes usado. Realmente são 3 limiares, 3 momentos, onde eu estou usando mais gordura do que carboidrato, onde eu passo a usar mais carboidrato do que gordura, onde eu estou usando exclusivamente carboidrato, e entra um terceiro fator aí, que é o conhecido lactato. Então, isso a gente vai vou falar um pouquinho mais de lactato mais para frente, que era considerado um grande inimigo, mas hoje a gente pode considerar ele um amigo, né? Eu vou explicar melhor essa história mais para frente. A gente conhece muito essas zonas de treino, que ela é dividida em 5 zonas, que esse é o principal estudos que são feitos hoje, é o que está na bicicleta de spinning, é o que está, né, na placa da sua aula, então isso é o mais conhecido quando você vai fazer um teste de esteira. A gente divide essas zonas, que é nada mais, nada menos do que aumentar um pouco a né? Eu começo ali com mais gordura, aí quando eu passo por um momento carboidrato, no 3 ali eu tenho essa troca, né? E no limiar 4 ali seria o meu FTP, é um termo muito usado aí, potência máxima que eu posso exercer durante 1 minuto, e quando eu vou ali para o meu VO2 máximo, eu estou ali naquela zona que eu uso só carboidrato, e eu estou muito usando o lactato ali também, como outro substrato energético, né? E eu sei que a gordura, né, esses estudos mostram para a gente, os de hoje e o do passado, ela é muito usada nessas 2 zonas. Quando eu começo a ir para a zona 3, ela já começa a ter uma maior dificuldade de queima. Quando eu chego na zona 4, ela já está bem pouquinho. E quando eu chego na zona 5, ela nenhuma. Nessa figura do lado traz ali o metabolismo da gordura, quando ele chega na membrana, para ser absorvido. E isso acontece muito quando eu estou na zona 1 e 2, ou no primeiro limiar, como vocês quiserem chamar. E daí a gente consegue chegar a essa discussão que existe, sim, um fat max, né? Muito se fala hoje disso. O que é melhor treinar, né, em baixa, longo período ou fazendo um HIIT? O que queima mais gordura? O que queima mais gordura em si, né, realmente em porcentagem, vamos colocar assim, seria você treinar em baixa há mais tempo. Porém, se você treinar em alta, você vai ter um uso maior de calorias, então acaba empatando ali na história, ou tendo uma ligeira vantagem para um, ou alguns indivíduos sentindo melhor de treinar de uma forma, e o indivíduo... Então, para queimar gordura em si, gente, o principal é a dieta, né? Então, você precisa realmente de um déficit calórico para queimar essa gordura, porque mas se você treina em Fat Max aqui, queima aquela gordura, por exemplo, em jejum aqui, e o seu dia tem 5.000 calorias, você não vai adiantar de nada. O seu corpo vai repor toda essa gordura que você queimou e ainda um caldo a mais e colocar ali nos seus estoques. Então, essa história, o ideal é fazer, né? Então, se você quer emagrecer, se você quer queimar gordura de verdade, foca na dieta, que é melhor. Só que tem um problema também, né? Quando eu uso gordura como fonte de energia, dificilmente eu vou chegar num pódio, né? Porque eu vi ali que eu era uns 65 no início ali, então não é uma máxima, né? Então, para me ganhar, dificilmente eu vou estar usando gordura como fonte de energia. E como isso começou a mudar? Né? Uma das primeiras abordagens científicas foi hoje de uma bebida muito famosa que a gente conhece, que é o Gatorade, lá por 1965. Eles lançaram essa bebida esportiva e começaram os estudos num time Gatorade, né, chamado na Flórida, treinavam no calor e tinham essa teoria que era só para treinar com água, não usavam carboidratos, e esses estudos começaram a mostrar que não, quando eles ingeriam uma bebida energética que tinha sódio, minerais equilibrados, com um tanto de carboidrato específico, eles teriam melhores performances, e isso começou a evoluir com o passar do tempo. Porém, novos estudos voltam a trazer em volta que a gordura seria, mais ou menos em 1983, esse estudo do Pim tomou que é um estudo que é muito usado por quem defende as dietas cetogênicas. Eu vou fazer uma aula só sobre dieta cetogênica aqui no canal também. Ele traz justamente isso, ele comparou um estudo, né, ele trouxe que os atletas depletados de glicogênio, ou que se davam muito mais gordura como fonte de energia, então eles melhoravam ali a sua bioenergia, através da gordura, a sua biogênese mitocondrial, seria realmente um treino ali metabólico, e a pessoa melhoraria ali a forma que ela queima a gordura. E mais para frente, né, o Volkin pega esse estudo e compara a um estudo semelhante, mas um pouco distante, né? Na aula de cetogênica eu vou até mostrar esses 2 estudos, mostrar as comparações bizarras que foram feitas,
e tenta mostrar isso. Ah, não, eu queimo mais gordura quando eu estou em baixa de glicogênio, então eu tenho que treinar com baixa de glicogênio para me ter uma metabólise melhor da gordura, para me ter uma melhor performance, né? Ele até chega a afirmar isso na conclusão, trago a conclusão para vocês aí no cantinho. Só que não tem aí, o dado não diz nada do tempo desse atleta, né? E diz que ele treinou ali em zonas baixas. Então, será que realmente esse atleta que usou carboidrato teve um tempo pior do que o tempo de quem usou gordura como fonte de energia, porém queimou mais gordura também? Será que esse dado, por isso que o início da palestra lá, será que um número de dizer ali que você está metabolizando mais gordura te dá uma melhor performance, né? E esse estudo ele não mostrou isso. E ainda isso ganhou muita força, né? Há pouco tempo atrás, a gente sabe que essa dieta cetogênica ela fica indo e voltando no mundo do atleta e cada vez a gente tem que provar que não funciona. Desde 1920 a gente tem uma definição, já saiu um estudo até chamado prego no martelo e parece que agora a coisa realmente voltou a andar para esse lado de não ter mais isso, mas, por exemplo, o Froome postou esse prato dele, um prato totalmente cetogênico, né? A gente vê abacate, ovo, pedacinho de salmão, nunca a gente vê de carboidrato, era aquela barrinha de cereal ali do lado de cereja, também pode estar pensando na desinflamação dele durante o período. Então, esse era um dia de off, né, no circuito, ele postou esse prato e começaram as... não, que o fulano faz cetogênico é melhor para a performance, cetogênico é melhor para o ciclista. Porém, quando saiu a divulgação do Giro da Itália, e o Froome ele usava cerca de 18,9 quilogramas de peso de carboidrato, ele tem mais ou menos aí 60 e poucos quilos, e chegava a surpreendente 6.600 calorias diárias, né? Se eu pegar esse tanto de carboidrato que o Froome comeu e botar em batata inglesa, daria 2,6 kg de batata inglesa. Então, só dentro da prova, ali dentro daquelas 8 horas que ele ficou percorrendo nessa etapa, ele consumiu, se a gente fosse botar, lógico, com certeza foi em gel e suplemento, se fosse em batata, ele teria que comer 2,6 kg de batata por esse período. Então, claro que a performance do Froome não está nesse prato, e sim nesses 18,9 de carboidrato que ele ingeriu para poder realmente fazer a prova. Certo? Mas muito a gente vê aí, surgiram, né, alguns suplementos cetogênicos, não é muito da minha linha de trabalho, não gosto de trabalhar com esse tipo de substrato energético, mas a gente já viu algumas equipes testando, teve uma equipe até que desistiu no meio do Tour de France de usar os corpos cetônicos, né, que seria já um processo quebrado ali da gordura, e por ver que a equipe começou a perder performance, eles voltaram ao esquema do carboidrato no meio da prova. E quando a gente vai lá buscar na bioquímica do Endurance já em níveis maiores de resistência, quando a gente fala ali já do segundo limiar, passando pela zona 3, ou quando vocês querem lá, limiar 2, né? Ali naquele momento, o primeiro limiar, eu já tenho ali o uso do carboidrato como principal energético. Eu trouxe ali um pedaço do mapa metabólico, né? Principalmente ali o ciclo de Krebs, chegando ali na minha cadeia respiratória, que é onde o substrato energético, né, o ATP, o carboidrato entra lá, vai sofrendo ali, né, entra na linha glicogênica, vai com uma sequência e é quebrado, entra nesse ciclo de Krebs transformado em piruvato, gira para formar ATP, para chegar nessa cadeia respiratória, ter a função do oxigênio ou não, e assim virar, né, energia para o nosso corpo, certo? E como eu falei com vocês, uma coisa que eu queria que vocês tirassem da cabeça é que o lactato é um vilão. O lactato ele é um mocinho, ou eu gosto muito de chamar ele do bombeiro, porque se você olhar para um incêndio sendo apagado, se você não conhecer o que é aquilo, você vai achar que o bombeiro é o culpado, porque ele sempre vai estar lá no meio do incêndio. E eu faço essa comparação com ele, ao carboidrato, justamente o lactato. O lactato ele chega como um bombeiro para apagar um incêndio. Porque chega um momento que o carboidrato também, já né, em anaeróbios, não consegue ser tão metabolizado eficientemente, e o corpo começa a usar o lactato através do ciclo de Cori, um outro processo jogado lá para o fio do seu corpo, consegue dar jeito nessa continuidade e manter você ali nessa zona de lactato, transformando o lactato em piruvato, entrando nesse ciclo de Krebs, e assim gerando energia.
E o que vai sobrando no meio desse problema, que é o grande problema, no meio de tudo desse processo do lactato, ele vai dispersando muito hidrogênio no nosso meio muscular. E esse hidrogênio, sim, que é o grande vilão. Porque quanto mais hidrogênio eu vou tendo no meu músculo, mais ele fica ácido. E a contração muscular é um encaixe de miosina com actina, né? Mais ou menos como se eu estivesse puxando a miosina com duas cordas de actina. Então, quando o meio está ácido, isso começa a falhar. E é o quê? Esse monte de hidrogênio espalhado. Então, quando eu consigo ter menos hidrogênio ali, eu tenho. Então, esse acúmulo de hidrogênio que realmente seria o grande culpado. Então, nas aulas lá que o pessoal fala assim, galera, vamos agora dar uma relaxada para soltar o lactato. Ele devia, galera, vamos dar uma relaxada agora para dissipar aí o hidrogênio, na verdade. Né? O lactato chegou e parte num ciclo fechado, né? Você não dissipa lactato, né? Ou você converte para ser usado em energia, ou ele vai rodar e voltar para onde ele devia estar, correto? Bem, galera, então essa foi a primeira parte dessa aula, onde eu falei muito mais sobre mecanismos energéticos, né, zonas de treino, uma ideia maior entre bioquímica e fisiologia ali realmente do processo. Vou deixar essa primeira parte então para vocês aqui como nosso primeiro episódio e vou continuar essa aula, né, num segundo episódio, aí entrando mais em performance em si, em como melhorar a performance. Vou trazer estudos que mostraram para a gente como a gente atuar nas zonas, né, a periodização nutricional vai ser no nosso próximo episódio, que vem ao ar terça-feira que vem, novamente às 16 horas. Vou tentar sempre botar um episódio, vou colocar sempre para vocês um episódio toda terça, né, para a gente ir dando sequência lógicas e também tentar, como eu falei para vocês, tentar trazer receitas e outras curiosidades mais que melhoram a performance para os esportistas, atletas de endurance. Vou trazer também um pouco de tema sobre crossfit, né, musculação. Vamos